Vamos então resolver o rascunho 90, que tem por objetivo calcular os valores das variáveis x e y que satisfazem estas condições. Isto é, calcular x e y, sabendo que x mais y é igual a x vezes y e é igual a x a dividir por y. Esta dupla igualdade, x mais y igual a x vezes y igual a x a dividir por y, é equivalente a um sistema de três equações, em que a primeira equação é x mais y é igual a x vezes y, a segunda é x vezes y é igual a x a dividir por y, e a terceira é x mais y é igual a x a dividir por y. Vamos tentar então determinar a relação entre as variáveis x e y e vamos selecionar, por exemplo, a segunda equação. X vezes y é igual a x sobre y. É evidente que para que esta equação seja possível, y tem que ser diferente de zero. Porquê? Porque y está no denominador. Temos então xy que multiplica y é igual a x, ou seja, xy ao quadrado é igual a x, passando tudo para o primeiro membro e fatorizando, dado que estamos perante uma adição algébrica de duas parcelas cujo fator comum é x, ficamos então com x que multiplica y ao quadrado menos 1 é igual a 0. Ora, y ao quadrado menos 1 é uma diferença entre dois quadrados que pode ser representado pelo produto y menos 1 que multiplica y mais 1. Temos então aqui um produto de três fatores, nulo. Para que este produto seja nulo, pelo menos um dos fatores tem que ser nulo. Isto é, x tem que ser igual a 0, ou y menos 1 é igual a 0, ou y mais 1 é igual a 0. De onde chegamos ao conjunto de solução x igual a 0, y igual a 1 ou y igual a menos 1. Este eventual conjunto de solução está de acordo com a nossa restrição de y ser diferente de 0. Efetivamente, y é diferente de 0 porque y aqui pode ser igual a 1 ou y igual a menos 1. Vamos então testar estes nossos três valores no nosso sistema de equações. Vamos começar por x igual a 0. Substituindo o x nas três equações por 0, na primeira vamos obter 0 mais y é igual a 0 vezes y, ou seja, y é igual a 0. Na segunda, vamos obter 0 vezes y é igual a 0 a dividir por y. Ora, como y está no denominador, terá que ser diferente de 0. Ora, esta restrição está em contradição com o valor que obtivemos aqui para y. Esta impossibilidade leva desde já a concluir que, se x é igual a 0, o sistema de equações não tem solução. Mas, para além disso, ainda temos aqui uma segunda impossibilidade, que é, substituindo o x por 0, vamos obter 0 mais y é igual a 0 sobre y. Ora, y terá que ser diferente de 0 porque está no denominador e, resolvendo esta equação, chegamos ao valor y igual a 0, o que é uma contradição. Esta impossibilidade vai reforçar a conclusão que nós obtivemos relativamente ao valor x igual a 0. Vamos testar agora o y igual a 1, substituindo nas três equações o y por 1. Na primeira ficamos com x mais 1 é igual a x vezes 1, de onde, desenvolvendo algebricamente esta equação, chegamos a uma igualdade 0 é igual a menos 1, o que é uma afirmação falsa. Portanto, com base nesta conclusão, podemos dizer desde já que quando y é igual a 1, o sistema de equações não tem solução. De qualquer modo, analisando as outras duas equações, chegamos a uma igualdade x é igual a x, portanto é uma afirmação verdadeira e universal, mas chegamos a uma terceira que é 0 é igual a menos 1, que é exatamente igual à primeira, o que reforça a conclusão a que nós chegamos, isto é, quando y é igual a 1, o sistema de equações não tem soluções. Vamos testar o terceiro e último valor, que é y igual a menos 1. Substituindo a variável y nas três equações por menos 1, na primeira equação chegamos ao valor x é igual a 1 meio, na segunda chegamos a uma afirmação verdadeira e universal x é igual a x, e na terceira chegamos ao valor x igual a 1 meio, que é exatamente igual à primeira. O que significa então que, quando y é igual a menos 1, x é igual a 1 meio. Portanto, este é o conjunto de solução do nosso sistema de três equações. Vamos então analisar geometricamente. Ora, x menos y, ou seja, concretamente z é igual a x menos y, é um plano que passa pela origem. E a superfície z igual a xy é uma superfície paraboloide hiperbólica. A interseção destas duas superfícies
vai-nos dar esta hipérbole. E depois a interseção desta hipérbole com a terceira superfície, que é a superfície z igual a x dividido por y, que também é uma superfície paraboloide hiperbólica, vamos obter este ponto de coordenadas 1 meio, menos 1, menos 1 meio. Vejamos então em detalhe esta análise. A superfície de equação z igual a x mais y é um plano que passa pela origem dos eixos, concretamente este plano. Enquanto a superfície de equação z igual a x vezes y é uma superfície paraboloide hiperbólica, é então uma superfície caracterizada por ter curvas hiperbólicas. Por outro lado, a superfície z igual a x a dividir por y é também uma superfície paraboloide hiperbólica. A interseção do plano z igual a x menos y com a primeira superfície paraboloide hiperbólica, isto é, com a superfície z igual a x vezes y, vai-nos dar então esta hipérbole a verde. O que significa então que a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do espaço que resulta da interseção das duas superfícies, do plano e da superfície paraboloide hiperbólica. Falta-nos fazer então a interseção entre a hipérbole e a segunda superfície paraboloide hiperbólica, que é a superfície de equação z é igual a x a dividir por y. A interseção desta superfície com a hipérbole vai-nos dar apenas um único ponto, que é exatamente o ponto P de coordenadas 0,5, menos 1, menos 0,5. Que é exatamente este ponto aqui assinalado a azul. Vamos então analisar em termos dinâmicos estas interseções. Aqui temos a interseção da hipérbole com a segunda superfície paraboloide hiperbólica, que vai dar exatamente o ponto P. Existe apenas um único ponto de contacto, que é este ponto P. Temos aqui a hipérbole e temos a interseção do primeiro plano com a primeira superfície hiperbólica paraboloide, que dá exatamente como interseção o lugar geométrico correspondente à hipérbole. O que significa que se fizéssemos a interseção em conjunto das três superfícies, iríamos obter apenas aquele ponto. É o mesmo que fazermos o conjunto de duas interseções, não é? Temos aqui o ponto P, então, que é o resultado que resolvemos algebricamente.